Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre crescimento capilar, né, dando continuidade no primeiro vídeo que nós gravamos falando um pouco sobre anatomia capilar, finalmente me apresentando, né, já que eu esqueci de me apresentar no primeiro vídeo. Meu nome é Rodrigo, sou acadêmico de farmácia, barbeiro e trabalho atualmente com representação comercial, né, na empresa Braz Representações, junto com o meu pai e minha mãe, que formamos a empresa. Então, vamos começar o vídeo. Antes de começar, é muito importante que você dê o like aí no vídeo, que você se inscreva no canal, ative as notificações, para você ficar sabendo toda vez que a gente lançar um vídeo novo e você não perder. Hoje o vídeo é um vídeo um pouquinho mais curto, visto que o conteúdo é um pouco mais reduzido, mas também vai ser um conteúdo muito bacana para vocês. Então vamos começar. A gente vai falar um pouco aí sobre o crescimento capilar, como eu tinha falado anteriormente. Nessa imagem aqui a gente vê as 3 fases desse processo, tá? De crescimento ou de renovação do fio. A gente vai ver aí que existem 3 fases: fase anágena, catágena e telógena. Vocês podem ver na figura que está aí no slide para vocês as camadas da pele bem definidas, tá? Essa primeira camada mais superficial, mais clarinha, a gente vê a epiderme. Logo abaixo, mais rosada, a gente vê a derme. E lá embaixo, que não está mostrando, mas já na parte branca, nós temos a hipoderme. Grande parte desse mecanismo está presente na derme, mas também tem alguns outros que estão ligados logo abaixo na hipoderme. Então, para a gente não se demorar muito, vamos iniciando aqui falando primeiramente da fase anágena, tá? Que é a primeira fase do ciclo de crescimento capilar. A gente vai ver que na fase anágena é a que a gente chama de fase de crescimento. Por quê? Porque é onde o fio está começando a desenvolver e está crescendo. 85% a 90% dos nossos fios estão nessa fase de crescimento, estão se desenvolvendo. Ela dura mais ou menos ali entre 3 a 7 anos no total, nos homens um pouquinho menos, de 3 a 5 anos, e é essa fase que vai determinar o comprimento do nosso cabelo. Então, a gente vai ver aqui que nessa fase as células começam a se formar ali no bulbo capilar, na região do bulbo capilar, começa a se desenvolver e crescer. Então é nessa fase que vai determinar o tamanho, o comprimento do nosso fio. Já na fase catágena, que a gente chama de fase de regressão do fio. Por que de regressão do fio? Porque o fio começa a se desprender ali daquela papila dérmica. Para você que ainda não assistiu o vídeo falando da anatomia capilar e não sabe onde fica localizada a papila dérmica, eu recomendo que você clique no card que vai aparecer aí na tela e você assista para você entender cada parte do fio, para você saber entender um pouco mais como é que vai funcionar esse desprendimento do fio aqui da papila dérmica, tá? Então, o fio se desprende dessa papila dérmica, que é onde está ligado ali com os vasos sanguíneos, né, recebendo os nutrientes para a formação do fio. Então, quando ele se desprende, ele começa a regredir a camada mais superficial da pele, para aí a gente entrar na última fase do crescimento. Então, aqui na fase de regressão, menos de 1% dos fios está presente nessa fase, e ela dura em média uma fase de transição. A duração dela é entre 1 e 2 semanas no máximo. Essa é a fase catágena, tá? A fase de regressão do fio, onde o fio está se desprendendo da papila dérmica e regressando até a camada mais superficial da pele para entrar na última fase, que é a fase telógena. Na fase telógena é a fase de queda do fio, é onde o fio vai cair para dar nascimento a um novo fio. Então a gente vê que 10 a 15% dos fios estão nessa fase, na fase telógena, e ela dura de 2 a 3 meses. Por quê? Porque quando o fio regride lá para a camada mais superficial da pele, novas células queratinizadas vão se formando no bulbo capilar, tá? Ligado à papila, vão crescendo até fazer com que o fio anterior caia, para que o novo fio consiga sair para fora das camadas da pele do couro cabeludo. Então essa fase já dura aí de 2 a 3 meses, é uma fase um pouco mais demorada. Vocês podem ver aí uma diferença de imagem entre a fase anágena, na fase catágena,
onde esses mecanismos, o folículo piloso, já se fecha um pouco mais aqui na região da papila dérmica, enquanto na fase telógena esse mecanismo esse folículo já se reabriu novamente para dar origem ao nascimento de um novo fio. Por que que é importante a gente entender dessas fases de crescimento capilar? Muitas vezes dentro de loja, no salão de beleza, na barbearia, é comum nós escutarmos dos clientes que eles estão com uma queda de cabelo, com uma queda exacerbada de cabelo, né? E às vezes eles não sabem a razão disso, não entendem dessas fases de crescimento capilar. Pode acontecer de ele estar achando que essa quantidade de fio que ele está tendo queda, que o normal é de 100 a 150 fios por dia, é uma queda exacerbada, quando na verdade é uma queda natural, pelos fios estarem na fase telógena, na fase de queda, para nascimento de um novo fio. Então é importante a gente entender disso para a gente conseguir identificar se de fato essa queda do nosso cliente é uma queda natural ou se é uma queda causada por algum outro motivo, e aí já é uma queda mesmo patológica, seja por problema hormonal ou seja por N possibilidades que existem para causar queda de cabelo. Então é importante a gente entender disso. Eu queria falar um pouco com vocês também referente aos tipos de cabelo. Deixa eu só sair aqui da frente do slide. Sobre os tipos de cabelo. Existem dois tipos de fios, tá? O fio terminal e o fio velos, onde o fio terminal é aquele cabelo mais grosso, mais comprido, e o fio velos é aquele cabelo fino, aquela famosa penugem. Então a gente precisa entender sobre esses fios para a gente conseguir diferenciar alguns detalhes entre eles. Por exemplo, no fio velos, que são aqueles cabelos curtos e finos, eles não possuem medula. Eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior, onde eu estava falando de anatomia capilar, eu falei que nem todos os fios possuem medula. Então, esses fios velos, que são os fios mais curtos e finos, eles não possuem medula, enquanto o fio terminal possui medula. O fio velos ele não tem pigmento, enquanto o fio terminal possui pigmento. Aquela eumelanina ou fiomelanina, dependendo da quantidade que a gente tem de cada uma delas, que vai determinar a cor do nosso cabelo. E os locais onde se encontram os fios velos são testa, nos calvos, em bebês, períodos antes da puberdade, enquanto no terminal a gente encontra esses fios na maior parte do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios, barba, tórax, período pós-puberdade, que são aqueles fios já mais grossos, que possuem medula e pigmento e tem toda aquela estrutura de fio que a gente falou no vídeo anterior. Essas características que eu trouxe para vocês é mais como curiosidade, como informação complementar para vocês, é importante saber. O couro cabeludo possui aproximadamente 100 mil fios. A espessura do fio depende exclusivamente da genética. E isso é muito importante porque tem gente que acha que se eu faço uma depilação numa gilete ou se eu faço uma depilação numa cera, isso vai influenciar na espessura do meu fio, quando na verdade não. O que vai influenciar para isso é a genética. Isso é importante, porque se você olhar a informação logo abaixo, fala que quando se arranca um fio, demora em média 130 dias para nascer outro no lugar. E essa é a diferença entre você fazer uma depilação na gilete e você fazer uma depilação, por exemplo, na cera. Quando você faz uma depilação na cera ou você tira sua sobrancelha na pinça, você puxa aquele fio, você arranca aquele fio, desprende aquele fio lá de dentro do folículo. Então, por você estar arrancando esse fio, ele vai demorar em média 130 dias para nascer um novo no lugar. E é isso que faz com que a depilação, quando você faz com cera, você tira sua sobrancelha na pinça, demore mais a aquecer o fio, porque você está arrancando e não cortando esse fio. Então aí tem que entender um pouco sobre a diferença de depilação e epilação para entender essa diferença. A perda mais notada de fio é na parte da manhã, e os fios são classificados, como a gente falou anteriormente, em fios mais grossos e fios mais finos. Tá? Onde os fios mais finos são mais fracos e reagem mais rápido aos procedimentos químicos, enquanto os mais grossos demoram um pouco mais a reagir a esses processos químicos. Então era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Como eu falei, um vídeo mais curto, mas espero que tenha agregado para vocês.
Não se esqueçam de curtir o vídeo, falando novamente, de se inscrever no canal para dar essa força. E aguardem o próximo vídeo, que também vai ser um conteúdo muito bacana, onde a gente já vai entrar em ligações laterais para a gente entender um pouco mais sobre esse procedimento químico. Para você que ainda não assistiu o vídeo anterior, em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo. Você é só clicar em cima que você vai poder assistir o vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.